Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco hoje para receber uma palavra que, acreditamos verdadeiramente, foi preparada para este exato momento da sua vida. Antes de começarmos, acalme o seu coração, respire fundo e sinta a presença de Deus onde você estiver. Muitas vezes, caminhamos pela vida com a sensação de que as coisas estão fora do lugar, de que os nossos planos derraparam ou que o cansaço está vencendo a nossa esperança. Mas a mensagem central que trazemos hoje para você é uma afirmação de fé e autoridade. O Senhor está alinhando o seu caminho. Talvez você não veja agora, talvez o cenário pareça confuso, mas existe uma mão invisível e poderosa trabalhando nos bastidores da sua história. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa é uma promessa de que, embora tenhamos nossos desejos e projetos, a palavra final vem daquele que conhece o fim desde o princípio. Alinhar um caminho não significa que a estrada será sempre reta e sem obstáculos, mas significa que Deus está ajustando a sua rota para que você chegue exatamente onde Ele planejou. Imagine um GPS que recalcula a rota quando você entra em uma rua errada. Deus faz isso de forma perfeita. Ele usa até os nossos erros, as nossas falhas e as portas que se fecharam para nos posicionar no lugar da bênção. Se uma porta se fechou recentemente, não murmure. Se um projeto não saiu como esperado, não se desespere. O alinhamento dói porque, muitas vezes, Deus precisa remover o que é excesso. Ele precisa tirar do nosso caminho aquilo que nos atrasa, as amizades que não somam, os hábitos que nos destroem e as certezas que nos afastam da dependência dele. Este processo de ajuste é uma prova do amor de Deus por você. Ele não permite que seus filhos caminhem para o abismo sem antes tentar corrigi-los. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do universo. Quando Ele decide alinhar a sua vida, Ele começa de dentro para fora. Ele alinha seus pensamentos, suas emoções e suas prioridades. Ele retira o peso da ansiedade e coloca a leveza da confiança. Você começará a perceber que coisas que antes pareciam impossíveis agora começam a fluir. Pessoas certas aparecerão no momento certo. Convites inesperados surgirão. Problemas que pareciam insolúveis encontrarão uma saída simples. Tudo isso é fruto do alinhamento divino. Não tente forçar situações que Deus já mostrou que não são para você. Aprenda a descansar no processo. O Senhor é o mestre da engenharia da vida. Ele sabe como pavimentar o deserto e como abrir caminhos onde antes só havia mato alto e escuridão. Este é o tempo de você erguer a cabeça e confiar que nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Se o Senhor está no controle da sua barca, por mais que o mar esteja agitado, você não vai afundar. Você chegará ao destino. Este vídeo é um sinal para que você pare de lutar contra a correnteza e comece a nadar a favor do que Deus está fazendo. O alinhamento traz paz. Se você sente uma inquietação constante, peça a Deus: Senhor, alinha o meu coração ao teu. Quando nossas vontades se encontram com a vontade do Pai, o caminho se torna iluminado. Não importa o quão perdido você se sentiu até aqui. O que importa é que o Criador do Universo decidiu olhar para o seu trajeto hoje e dizer que é hora de colocar cada coisa em seu devido lugar. Prepare-se, pois o que Deus vai fazer nesta nova estação da sua vida deixará muitos maravilhados, inclusive você. O alinhamento é a preparação para o milagre. É o nivelamento do terreno para que a estrutura da sua vitória seja sólida e duradoura. Mantenha os seus olhos fitos no alto. A jornada continua, e o Senhor está à frente, abrindo as portas e endireitando as veredas. Muitas vezes, o alinhamento de Deus não parece uma bênção imediata, mas sim uma interrupção. Você pode ter sentido que sua vida estagnou ou que seus projetos foram interrompidos bruscamente. No entanto, o que chamamos de interrupção, Deus chama de proteção. Imagine um trilho de trem que precisa de um ajuste milimétrico para que a composição não descarrile em alta velocidade. O Senhor está fazendo exatamente isso com você. Ele está apertando parafusos na sua estrutura emocional e espiritual para que, quando a grande bênção chegar, você tenha estrutura para suportá-la. O alinhamento exige paciência. Vivemos em um mundo que tem pressa de tudo, mas o reino de Deus trabalha com a perfeição do tempo, o Kairos. No tempo de Deus, cada detalhe é considerado. Ele está alinhando as circunstâncias ao seu redor, movendo o coração de autoridades,
preparando recursos financeiros e organizando encontros que parecem casuais, mas são providências divinas. Não se sinta abandonado no silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é o período em que Ele mais trabalha. Enquanto você espera, Ele está removendo pedras do caminho que você nem sabia que estavam lá. Ele está te livrando de laços e de ciladas que o inimigo armou para o seu futuro. Entenda que o alinhamento também envolve o seu caráter. Deus não quer apenas te dar o que você pede, Ele quer transformar quem você é. Ele alinha o seu caminho para que você caminhe com integridade, com amor e com uma fé inabalável. Quando o caminho está alinhado, você não precisa de atalhos. Os atalhos podem parecer atraentes, mas eles geralmente nos levam a destinos que não fomos chamados para ocupar. O caminho do Senhor pode parecer mais longo aos olhos humanos, mas é o único que garante uma chegada segura e uma vitória que não traz dores. Confie que cada dia de espera é um dia de preparação. O Senhor está nivelando as montanhas de dificuldades e aterrando os vales de desânimo na sua vida. Em breve, você olhará para trás e entenderá por que aquela resposta demorou ou por que aquele caminho foi alterado. Você verá que o cuidado dele foi minucioso e que cada curva da estrada tinha um propósito maior. Receba agora uma renovação de forças para continuar acreditando. O alinhamento está acontecendo agora, mesmo que seus olhos naturais ainda não vejam a mudança completa. A fé é a certeza do que não se vê. Mantenha-se firme na oração e na leitura da palavra, pois são elas que mantêm seus pés firmes no terreno que Deus está preparando. Se esta mensagem está tocando seu coração e você sente que Deus está falando diretamente com você hoje, não guarde essa bênção apenas para si. Mostre que você confia nos planos do Senhor deixando seu like neste vídeo. Isso ajuda a nossa mensagem a alcançar mais corações que precisam de esperança. Também queremos orar por você, por isso, escreva nos comentários a frase: Deus está alinhando o meu caminho. Ao comentar, você profetiza essa verdade sobre a sua vida. E se você conhece alguém que está passando por um momento de incerteza ou desânimo, compartilhe este vídeo agora mesmo. Seja um instrumento de luz na vida de um amigo ou familiar. Vamos espalhar essa palavra de fé e fortalecer a nossa comunidade no horizonte da fé. Dando continuidade a essa reflexão, precisamos entender que o alinhamento divino muitas vezes exige que soltemos as mãos de velhas seguranças. Existe um ditado que diz que não podemos segurar algo novo se nossas mãos ainda estão ocupadas com o que é velho. O Senhor está pedindo para você soltar o controle. O alinhamento acontece quando paramos de lutar contra a vontade de Deus e começamos a descansar em sua sabedoria. Muitas vezes, o caminho parece tortuoso porque estamos tentando forçar a entrada em lugares onde Deus já colocou um selo de interdição. Entenda uma coisa: quando Deus quer alinhar sua vida, Ele começa limpando o terreno. Isso pode significar um período de poda. A poda dói, mas ela é essencial para que o fruto cresça com saúde e força. Talvez você tenha perdido algo recentemente e tenha questionado o porquê. Talvez um emprego, um relacionamento ou um investimento não tenham prosperado. Olhe para essas situações não como perdas, mas como o Senhor retirando os obstáculos que impediriam você de correr a maratona que Ele propôs. O alinhamento traz clareza mental. Quando você aceita que Deus está no comando, aquela confusão mental e aquele aperto no peito começam a desaparecer. Você passa a ter discernimento para dizer não ao que é bom, para poder dizer sim ao que é excelente. O caminho alinhado é um caminho de propósito. Você não nasceu para viver de migalhas ou para caminhar sem rumo. Você foi criado para uma missão específica nesta terra, e o alinhamento é o ajuste da bússola da sua alma para o norte verdadeiro, que é Cristo. Lembre-se de que o povo de Israel caminhou pelo deserto, e embora o caminho parecesse longo, Deus estava alinhando uma nação inteira para herdar uma promessa. No deserto, Deus providenciou o maná, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. No seu processo de alinhamento, Deus também não deixará faltar o sustento. Ele está enviando o suprimento necessário para cada etapa. Não se compare com o caminho de outras pessoas. O alinhamento do seu vizinho é diferente do seu, porque o destino de vocês é diferente. Foque nos passos que o Senhor está pedindo para você dar hoje. Se o passo de hoje é apenas silenciar e confiar, faça isso com excelência. Se o passo de hoje é pedir perdão ou perdoar alguém, faça isso com prontidão. O perdão é um dos maiores alinhadores de caminhos que existem, pois ele remove as pedras da amargura que nos fazem tropeçar.
Quando seu coração está limpo, o caminho se torna plano. Deus está restaurando a sua visão para que você veja as oportunidades que estão surgindo em meio às crises. O que o mundo chama de caos, Deus usa como matéria-prima para a ordem. Deixe que o arquiteto da vida reorganize as peças do seu quebra-cabeça. O resultado final será muito mais bonito do que o desenho que você havia imaginado originalmente. Mantenha a guarda do seu coração e não permita que o medo do futuro roube a paz do seu presente. O Senhor está no horizonte da sua história, garantindo que cada curva e cada subida sirvam para te fortalecer. Você não está andando em círculos, você está subindo degraus. Cada ajuste que Deus faz é um degrau acima em direção à maturidade espiritual e à realização das promessas que Ele te fez. Confie, pois o alinhamento é a garantia de que você não chegará ao fim da vida com as mãos vazias, mas sim com os frutos de uma caminhada feita sob a orientação do Altíssimo. Um dos maiores inimigos do alinhamento de Deus na nossa vida é o medo. O medo nos faz querer voltar para o Egito, para aquilo que era conhecido, mesmo que fosse um lugar de escravidão e dor. Quando Deus começa a alinhar o seu caminho, Ele muitas vezes o levará por rotas desconhecidas. Você pode sentir um frio na barriga diante do novo, mas saiba que a coragem não é a ausência de medo, é a confiança de que Deus está segurando a sua mão enquanto você caminha. O Senhor está dizendo hoje: não temas, porque eu sou contigo. Esse alinhamento divino é um convite para você subir de nível. É como se Deus estivesse ajustando a lente de uma câmera para que você possa enxergar o futuro com nitidez. Muitas vezes, a nossa visão está embaçada pelas lágrimas do passado ou pela poeira das decepções, mas o Senhor vem com o sopro do Espírito Santo para limpar a nossa visão. Para que o alinhamento seja completo, é necessário aprender a ouvir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. O mundo grita urgência, mas Deus sussurra paz. O mundo exige resultados, mas Deus valoriza a obediência. Estar com o caminho alinhado significa estar em sintonia com a frequência do céu. Como podemos ouvir essa voz? Através da oração sincera, daquela conversa sem máscaras que você tem com o Pai no secreto do seu quarto. É nesse momento que os ajustes mais profundos acontecem. Deus começa a revelar áreas da sua vida que precisam de atenção. Talvez seja o seu orgulho que precisa ser quebrado para que a porta da humildade se abra. Talvez seja a sua falta de fé que precisa ser substituída por uma confiança cega na providência dele. O alinhamento é um processo de refino. Pense no ouro que precisa passar pelo fogo para que as impurezas subam à superfície e sejam removidas. O fogo que você está passando agora não é para te destruir, é para te purificar. É para que o seu caminho brilhe como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus está removendo as distrações. Vivemos em uma era de excesso de informações, e é fácil se perder em caminhos que não são os nossos só porque vimos alguém prosperando neles. O seu alinhamento é personalizado. Deus tem um mapa específico para sua linhagem, para sua família e para o seu chamado. Não tente copiar a jornada de ninguém. O que Deus tem para você tem o seu nome escrito. O alinhamento também traz proteção contra os ataques do inimigo. Quando você sai do caminho que Deus traçou, você fica vulnerável. Mas quando você caminha dentro da vontade do Senhor, Ele mesmo se torna o seu escudo e a sua fortaleza. Ele envia anjos para te guardar em todos os teus passos. Se você sente que se desviou um pouco, não se desespere. O Senhor é mestre em resgates. Ele é o bom pastor que deixa as 99 para buscar a ovelha que se perdeu. Hoje é dia de retornar ao traçado original. É dia de permitir que o Senhor pegue o volante da sua vida novamente. Sinta o alívio de saber que você não precisa mais carregar o peso de decidir tudo sozinho. O alinhador de caminhos está assumindo a direção. Ele conhece os atalhos perigosos e as pontes quebradas que estão à frente, e ele vai te desviar de cada um deles. Apenas confie e continue caminhando, um passo de cada vez, sabendo que cada centímetro desse trajeto está sendo supervisionado pelo olhar atento de quem nunca dorme e nunca falha. Sua história não é um acidente, é um projeto divino que está sendo executado com perfeição. Um aspecto fundamental do alinhamento divino é a restauração. Muitas vezes, pensamos que o nosso caminho está torto devido a escolhas recentes, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, mergulha no nosso passado para alinhar aquilo que ficou pendente. Deus é o Deus que restitui os anos que foram consumidos pelos gafanhotos.
Ele está visitando a sua árvore genealógica, as feridas da sua infância e os traumas que fizeram você desviar do plano original. Quando o Senhor alinha o seu caminho, Ele está, na verdade, curando seus pés para que você possa caminhar com firmeza. Não há como avançar para o novo de Deus se ainda estamos mancando por causa de dores antigas. Por isso, sinta o toque de cura do Senhor agora. Ele está endireitando não apenas o chão sob seus pés, mas a sua própria postura diante da vida. Ele quer que você caminhe com a cabeça erguida, não por arrogância, mas pela dignidade de ser um filho amado e perdoado. O alinhamento também exige constância. Não basta começar bem, é preciso permanecer no caminho. A Bíblia nos ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo. Manter o caminho alinhado requer uma vigilância diária. É como cuidar de um jardim. Se pararmos de cuidar, as ervas daninhas da amargura, da dúvida e da preguiça espiritual começam a crescer novamente. Mas não se preocupe, você não faz isso sozinho. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele é quem sopra ao seu ouvido dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Quando você sentir que está pendendo para a esquerda ou para a direita, pare, silencie e peça a orientação do alto. Deus tem prazer em guiar aqueles que são mansos de coração. Entenda que o alinhamento traz uma nova economia para a sua vida, a economia do esforço correto. Quando estamos desalinhados com Deus, fazemos muita força e colhemos pouco fruto. É o cansaço estéril. Mas, quando estamos alinhados, o nosso esforço é abençoado e os resultados são multiplicados. Você começará a notar que o seu trabalho rende mais, que suas palavras têm mais peso e que suas orações são respondidas com uma rapidez que te surpreenderá. Isso acontece porque você não está mais lutando contra o fluxo de Deus, mas fluindo com Ele. O Senhor está colocando ordem no seu caos financeiro, na sua desordem familiar e na sua confusão emocional. Onde havia barulho e desentendimento, Deus está trazendo harmonia. Onde havia escassez, Ele está alinhando as fontes de provisão. Creia que Deus está levantando pessoas para te abençoar, pessoas que você nem conhece ainda, mas que já foram tocadas pelo Senhor para serem canais de bênção na sua trajetória. O alinhamento divino é como uma engrenagem perfeita. Quando uma peça se ajusta à vontade de Deus, todas as outras ao redor começam a se encaixar também. Não tente acelerar o relógio de Deus. O tempo dele é perfeito e o alinhamento que ele está fazendo em sua vida hoje é para garantir que a sua vitória não seja passageira, mas que ela se estabeleça e frutifique por muitas gerações. Descanse na certeza de que o arquiteto do universo está cuidando da planta da sua vida e que cada detalhe, por menor que pareça, está contribuindo para um bem maior. O seu caminho está sendo preparado para algo extraordinário. Agora que compreendemos que o alinhamento de Deus é um ato de amor, proteção e propósito, chegamos ao momento crucial da nossa jornada hoje. O Senhor já falou ao seu coração, já trouxe clareza e já começou a mover as peças no plano espiritual. Mas o alinhamento completo exige uma resposta nossa: a entrega. É o momento de abrir mão das defesas e dizer com sinceridade: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando fazemos essa oração, o céu se move de forma extraordinária. Imagine que você está entregando as chaves de todas as portas da sua vida nas mãos daquele que as criou. Deus não quer apenas uma parte do seu caminho, Ele quer o caminho inteiro, desde o amanhecer até o repousar da cabeça no travesseiro. Sinta como o ambiente ao seu redor começa a mudar agora. Existe uma paz que excede todo o entendimento que começa a inundar o seu ser. Essa paz é o sinal de que o alinhamento está se consolidando. Talvez você tenha entrado neste vídeo sentindo um peso nos ombros, uma angústia por não saber qual decisão tomar ou um medo paralisante do que o amanhã reserva. Mas agora, essa carga está sendo transferida para os ombros de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando caminhamos com Ele, nunca estamos perdidos. Mesmo no vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado nos consolam e nos mantêm no traçado correto. Prepare o seu coração, pois estamos prestes a entrar em um momento de clamor. A oração é o combustível que nos mantém firmes na rota divina. Através dela, declaramos que nossa dependência não está na força do nosso braço, nem na nossa inteligência humana, mas na soberania do Deus Altíssimo. Deus está alinhando o seu caminho para que você seja um testemunho vivo do poder dele. Ele quer que as pessoas olhem para sua vida e vejam que existe uma luz diferente guiando seus passos. O alinhamento que você recebe hoje não é apenas para o seu benefício,
mas para que você seja um farol para aqueles que ainda caminham na escuridão. Esteja pronto para ver o impossível se tornar possível. Portas que estavam travadas por anos podem se abrir com um simples toque da mão do Senhor. Conflitos que pareciam insolúveis podem encontrar uma reconciliação milagrosa. O alinhamento de Deus traz ordem onde havia confusão. Ele está reorganizando suas prioridades e te dando uma nova motivação para viver. Não olhe para trás, para os caminhos tortuosos que você já percorreu. O que passou, passou. Deus está fazendo tudo novo hoje. Ele está desenhando um novo horizonte na sua frente, cheio de esperança e de promessas que se cumprirão. Respire fundo mais uma vez. Sinta a presença consoladora do Espírito Santo. Ele está aqui para te dizer que você não está sozinho nessa caminhada. O Pai está orgulhoso da sua decisão de buscar o alinhamento dele. Mantenha seu pensamento elevado, foque nas coisas do alto e prepare-se, pois o tempo de colher o que foi plantado em obediência está chegando. Vamos agora unir nossos corações em um só propósito, buscando a face do Senhor para que o alinhamento que começou hoje seja selado com o poder da oração. Neste momento de reverência, convido você a fechar os olhos e elevar o seu pensamento ao Criador. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença agora com o coração rendido. Reconhecemos que, muitas vezes, tentamos guiar nossos próprios passos e acabamos em caminhos de ansiedade e confusão. Por isso, pedimos hoje, alinha o nosso caminho. Senhor, passa a Tua mão santa sobre cada área da vida desta pessoa que me ouve. Onde houver desordem na família, traz a Tua paz. Onde houver escassez no trabalho, traz a Tua provisão. Onde houver dúvida na mente, traz a Tua clareza e o Teu discernimento. Pai, nós declaramos que a nossa vida está no Teu altar. Remove toda pedra de tropeço, todo laço do inimigo e toda distração que tenta nos tirar da Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo seja a bússola que nos guia em cada decisão, desde a mais simples até a mais complexa. Nós cremos que, a partir deste momento, portas que estavam fechadas começam a se abrir e caminhos que pareciam bloqueados estão sendo nivelados pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, porque sabemos que os Teus planos para nós são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Selamos esta palavra com fé, na certeza de que o Senhor já começou a obra de alinhamento e que a Tua vontade boa, agradável e perfeita se cumprirá em nós. Amém. Você pode sentir a leveza de um caminho que agora é guiado por Deus. Saia daqui com a certeza de que o Senhor está à sua frente, preparando cada detalhe da sua vitória. Não importa o que os seus olhos vejam amanhã, mantenha sua confiança naquilo que o seu coração sentiu hoje. O horizonte da fé está sempre aqui para te lembrar que, com Deus, o sol sempre volta a brilhar na direção certa. Que a bênção do Senhor te acompanhe em cada passo, protegendo a sua entrada e a sua saída, hoje e para todo sempre. Siga em paz, com o coração alinhado e a alma fortalecida. Se esta oração e esta mensagem foram um bálsamo para você, não saia deste vídeo sem deixar o seu like. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esta palavra deve chegar a mais pessoas. Deixe também o seu amém nos comentários e compartilhe um breve testemunho do que Deus tem feito em sua vida. Sua história pode ser a força que outra pessoa precisa hoje. E se você ainda não é inscrito no Horizonte da Fé, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum momento de busca e oração. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam saber que Deus está cuidando de tudo. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.